Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. O episódio de hoje é sobre como é estudar em uma universidade internacional, parte 2. Olá, amantes das relações internacionais! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Mundo e continuação do episódio anterior, onde falávamos sobre experiências e vivências de alunos de universidades internacionais, mais especialmente a Unilab, que é uma universidade de extensão universitária que busca fortalecimento de laços e integração entre o Brasil e países lusófonos, países que falam a língua portuguesa, que estão integrados dentro da comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, em especial aqueles que estão no continente africano. Tem a intenção do desenvolvimento regional, do intercâmbio cultural, científico e educacional dentro dessas nações. E já que na primeira parte nós ouvimos uma aluna brasileira, a Érica, agora trouxemos o aluno estrangeiro para que ele fale um pouco das suas experiências, das suas vivências, seus pontos de vista, compartilhar para a gente como é ser um estudante em uma universidade internacional, sendo um estrangeiro dentro dessa universidade internacional. Osman, pode se apresentar para nós? Boa tarde, Esther Rocha. O meu nome é Osman Embalo, mais conhecido por Osman. Sou estudante da Unilab, oriundo da Guiné-Bissau. Aqui estudo curso de Humanidades, bacharelado interdisciplinares, e agradeço muito pela oportunidade, e pela confiança de me convidar a estar aqui nesse grande Jumbai, na Guiné, o que chamamos de Jumbai, um bate-papo, Osman, muito obrigado por ter aceito o convite de externar suas observações e vivências em relação à universidade. E a primeira pergunta é: por que você escolheu a Unilab? Respondendo à sua questão, por que eu escolhi a Unilab, a minha resposta é que eu não escolhi a Unilab. A Unilab me deu a oportunidade. A Unilab chegou em mim quando eu não tinha mais esperança de uma formação superior. O Unilab chegou justamente no momento que eu ia desistir, porque chegou no momento que eu fazia o curso de Direito e já estava expulso da escola, da universidade, da faculdade que eu estava, porque eu não tinha mais condições de continuar a pagar o curso. Então, foi isso que aconteceu. A Unilab chegou, me deu essa oportunidade nesse exato momento. Então, eu resolvi não desistir. A Unilab, hoje, tenho toda a confiança e toda a garantia que a Unilab vai me preparar como homem, como um jovem, cheio de energias, que possa lutar de alguma maneira para o desenvolvimento do meu país, Guiné-Bissau, e para seguir boas ideias, alguns ideais, para a estabilidade do continente africano e dar mais contribuições para o mundo em geral. É bastante cauteloso quando você fala de esperança e de oportunidade, porque são duas palavras que se encaixam perfeitamente no contexto e no objetivo da universidade. Agora, você acredita que essa mobilidade estudantil de migração a outro país, no contexto dessas universidades de integração internacional, está mais inclinada para novas possibilidades acadêmicas ou apenas reproduz uma configuração de desigualdade? Primeiramente, eu não conheço nenhuma universidade com projeto de integração internacional, ou seja, um projeto destinado para os países africanos, nesse caso, países IPALOP, que eu me refiro, que de alguma maneira tem uma grande déficit no que diz respeito à formação superior, para os seus cidadãos, principalmente a classe juvenil,
que precisa tanto dessas oportunidades. E a Unilab surge exatamente, né, para criar uma igualdade, né, dar oportunidade a essas pessoas desses países, pessoas pobres, periféricas, sem uma renda significativa que consegue sustentar estudos, né, uma formação superior dos seus filhos. Mas não só, como no Brasil também, né, a Unilab tem uma enorme importância porque o projeto é de igual modo destinado para as pessoas negras periféricas, né, de baixa renda, né, que de alguma maneira também são excluídas, né, no setor educativo e de formação superior brasileiro. Não só isso, mas também podemos olhar no outro lado, né, em que a Unilab também tem o que no seu projeto uma parte que valoriza, respeita e dá oportunidade às pessoas homossexuais, né, discriminadas, também excluídas, como podemos constatar, né, algumas outras instituições, né, que não são bem vistas, né, não são olhadas com bons olhos, mas dentro da Unilab tem uma igualdade de todos que estudam nessa instituição, sem exclusão pela raça, cor da pele, pela identidade sexual, pela nacionalidade. A Unilab, de certa forma, é de todos, né? No que refere à importância da Unilab nos países de integração, no caso, países de PALOP, é uma oportunidade gigantesca, eu considero assim, né? Porque formar, ou seja, a Unilab forma, instrui, prepara recursos humanos, né, capazes, né, de entender, de desafiar os desafios, né, ou seja, os problemas que são colocados para o desenvolvimento e estabilidade dos nossos países, né? E, de alguma maneira, né, esses treinamentos, essa preparação, instrução que recebemos da Unilab, conseguimos, né, possível mudar o cenário os cenários que os nossos países têm vivido, desde no impulsionamento, planificação de um desenvolvimento sustentável dos nossos países, né, e de criação de estabilidade política e econômica, né, para o bem-estar, né, dos nossos povos e dos nossos países. Acho que é isso, né? Mas, ainda que essas universidades internacionais tenham como pauta a estabilidade econômica e o intercâmbio cultural, regional, educacional, etc., a Unilab exibe essas propostas de internacionalização e parceria de um modo mais efetivo ou apenas fica em teoria? Se a Unilab efetiva ou apenas teoriza, né, no seu projeto a questão de internacionalização, o fato é, nós estamos aqui na Unilab. Estando aqui já é uma efetivação do projeto. Se começamos a estar aqui desde a fundação da Unilab e até hoje, cada ano tem uma participação ativa dos estudantes estrangeiros, a internacionalização ainda funciona. Já está fora da teoria. E, além disso, temos professores africanos lecionando e administrando aqui na Unilab, em todos os campos.
trabalhando como professores e também trabalhando, de alguma maneira, como funcionários administrativos dentro da instituição. O que pode estar faltando ainda é uma efetivação, né? Uma efetivação daquilo que é parte do projeto também, né? Estágios dos professores africanos vieram, de os professores africanos terem uma oportunidade de estágio na Unilab, de estágios na Unilab. Quer dizer, o que pode estar faltando agora é efetivação do processo de estágios dos professores africanos dentro das instituições da Unilab e de deslocação dos estudantes africanos, brasileiros e africanos da Unilab para um estágio nos países africanos. Acontecendo isso, acredito que está tudo, a internacionalização ainda funciona muito bem, e pelo fato de ainda faltar essa questão de efetivação de estágios, não significa que a Unilab mantenha o projeto ainda apenas na teoria. Osman, essa integração e internalização dos alunos estrangeiros que a Unilab propõe realmente é colocada em prática? Sim, mas é claro que a Unilab propõe a integração e internalização dos estudantes estrangeiros. Por quê? Porque temos a ZEIA, temos SEMA, temos comunidades dos países africanos, né, de cada país, aqui nos campos dos Malés, Bahia, e que interagem entre si, né, e interagem também com as pessoas, né, com os cidadãos brasileiros, né. Não só, também temos outras organizações de estudantes e organizações dentro da Unilab, nos campos lá de Ceará. E todas essas organizações, todos esses grupos, essas comunidades, com a iniciativa da Unilab e com a iniciativa das próprias ou das mesmas organizações, das mesmas comunidades, existe um apoio, né? A Unilab participa e dá um apoio técnico e financeiro, né? Na organização, né? De comemorações dos dias dos africanos, né? Nesse caso, de datas de independências, né? Independência do continente africano, assim como de independências dos nossos países, e outros projetos que são de iniciativas dessas organizações, que são executadas dentro da instituição, assim como nas comunidades brasileiras em que pretendem, né, estender os seus ideais, né, as suas partilhas, etc. Portanto, esse apoio técnico, essa participação, esse apoio financeiro que sempre a Unilab dá para a realização dessas atividades é uma interiorização, ou seja, é uma internalização dos estudantes estrangeiros dentro do projeto da Unilab. A existência dessas universidades internacionais auxilia no reconhecimento e fortalece a ancestralidade ligada a esses países parceiros e lusófonos do continente africano?
Para responder essa questão, eu gostaria de aproveitar aqui a frase do professor Paulo Freire, que ele chama de descolonização de conhecimentos e saberes. É o que a Unilab nos ensina, é o que a Unilab nos oferece. A Unilab nos ajuda, né, nos treina, nos ajuda a nos libertar, né, de colonização dos nossos saberes, né, dos nossos conhecimentos, a colonização mental que ainda existe nas nossas realidades africanas, né? Uma colonização que até hoje continua, que começou desde muitos anos, né? Atrás, muito antes de nós, né? E para nos libertar disso e tentar, né, escapar ou livrar dessa neocolonização que a gente vive nos nossos países, assim como na nossa realidade de dia a dia. Descolonização dos nossos pensamentos, né, nesse caso. Essa universidade nos passa uma visão problematizadora, né, de forma mais crítica sobre as realidades sociopolíticas, educacionais e culturais dos países africanos, ou seja, dos nossos países. No que diz respeito à cultura, o ambiente que eu chamo aqui de salada russa, que a Unilab nos oferece, permite olhar para o mundo partindo de uma perspectiva consciente, né, da existência das culturas, raças, né, religiões e realidades diferentes, né, no mundo. Então, o nosso relacionamento diário, né, a realidade que a gente vive diariamente na Unilab, nos ajuda a entender que eu não tenho direito, né, de interpretar o mundo partindo da minha raça, da minha cultura, da minha realidade, da minha religião, da minha identidade sexual única. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a Unilab nos ensina, que a Unilab nos oferece, que não podemos descartar, né? Que não podemos, de certa forma, não aproveitar, porque é o nosso dia a dia. Osman, eu tenho uma curiosidade interessante até, que é como está sendo essa sua adaptação como estudante e como cidadão aqui no Brasil? Geralmente eu sou estudante novo na Unilab, eu cheguei há pouco tempo. Eu cheguei no momento da pandemia, então não tive a possibilidade, uma oportunidade de aulas presenciais, mas durante esse período de isolamento social, eu tive muitos contatos, né, que a rede social me facilita, diferentes plataformas, né, que muitos fazem, né, para partilhar conhecimentos, muitos usam para partilhar conhecimentos, que eu tive a oportunidade, no primeiro momento que eu cheguei, tive a oportunidade logo de integrar no projeto de extensão, coordenado por professora Mariana Lia, que eu aprendi com muitos colegas, além de aprender com o Observatório de Direitos Humanos, e fiquei assim, construindo o conhecimento a partir de contato com outras pessoas, né? Pessoas dentro da Unilab, fora da Unilab. Participei de alguns encontros, né, que sempre me ajudou, né? Fiquei acumulando informações,
alguns conhecimentos que eu achei importante, pegando um pouco de cada área. Acabei, né, tendo informações que eu acho bem útil, que eu partilhei com vocês aqui, que me ajudou, né, a articular essas informações que eu acabei de partilhar com vocês, mas não é que eu vivi aqui por muito tempo. É isso. E última pergunta, ainda que os países africanos em questão sejam lusófonos, ou seja, tenham o português como língua oficial, existe uma diversidade linguística muito grande e são chamadas de línguas maternas, mas são diariamente utilizadas na comunicação dos alunos estrangeiros. Então, Osman, você visualiza a questão de que apenas uma língua ser utilizada no ambiente acadêmico, no sentido de uma linguagem oficial, como uma ferramenta democrática ou um fator excludente da ancestralidade dos alunos internacionais? Na minha perspectiva, nenhuma nem outra. A língua portuguesa é apenas uma língua de integração. Apesar de ela ser muito importante, que nos facilita hoje comunicar com professores brasileiros que provavelmente a maioria só fala língua portuguesa, ou todos eles nos ensinam na língua portuguesa. Isso é muito importante, porque se não fosse essa língua de integração, a gente não teria como ter um professor que não fala a mesma língua conosco. E o processo seria mais difícil de ser integração. Seria outra coisa diferente daquilo que é integração. Mas não podemos descartar a possibilidade de que qualquer língua no lugar de língua portuguesa hoje no nosso meio também seria importante. Se fosse um quimbundo, um imbundo, um fula, um manjaco, né, no lugar do português como língua de integração, também seria importante. Então, não vale a pena considerar que o português seria uma língua, ou é a língua mais importante na nossa vida. Não. Outra língua no lugar de português também seria importante na nossa vida, de igual modo que a língua portuguesa é. Então, tendo uma única língua que nós podemos, que nos ajuda comunicar com nossos professores, escrever as nossas monografias, nossos TCC e tal. E utilizando a mesma língua que facilita a nossa compreensão, também, de certa forma, é muito importante. Muito importante. Só que isso não dá ninguém, nem a instituição, direito, né, de excluir outras línguas que não aprendemos dentro da sala de aula, que não utilizamos para trocar e-mails com nossos professores e que não estão nos nossos livros didáticos, né? Então, por não estar lá, não significa menos importante, né? Não significa línguas banais. Então, não é justo excluir essas línguas dentro do espaço acadêmico, dentro do ambiente acadêmico. É muito fundamental até deixar essa comunicação, e é o que a Unilab fez. A Unilab permite que cada um comunique na sua língua. Só que vamos utilizar a língua portuguesa como língua de integração para comunicar com nossos professores dentro da sala de aula e ler os nossos livros, escrever os nossos trabalhos acadêmicos. Então, dessa parte, também reconhecemos essa importância e esse respeito mútuo entre padrão, o que normalmente facilita a nossa vida dentro da instituição. Porque, olha, é bom saber que se você me obrigar a falar uma língua que eu não quero falar ou que eu não sei falar muito bem, ou se padronizar uma única língua que deve ser falada dentro de uma instituição, dentro de um ambiente acadêmico, você vai estar excluindo as pessoas que não falam muito bem essa língua, porque mesmo tendo ideias importantes, tendo coisas boas para partilhar conosco, por sentirem isolados desse ambiente, né,
não tem como aproveitar o que eles sabem, mas deixe eles interagirem, né, aprenderem e ensinarem a língua deles e aprender as vossas línguas, né, de certa forma, fazer essas trocas, né, esse intercâmbio diário dentro do ambiente acadêmico, para permitir mais troca de conhecimento entre nós, entre esses estudantes. Isso é uma das razões, eu acredito, que um dos motivos que a Unilab valoriza muito o ensino, né, os grupos de extensão que ensinam línguas tradicionais, né, língua crioula não é tradicional, né, acho que não seria tradicionais, né, línguas que não são português, que não são inglês ou francês. Então isso eu acredito ser muito importante. E para completar, nós temos um quadro no Podmundo que se chama Pode Indicar, em que nosso convidado indica algo, um livro, um documentário, um filme, algo que seja complementar à entrevista. Você quer trazer algo para nós, Osman? Eu gostaria de fazer algumas recomendações que eu acredito serem muito importantes de a gente conhecer. O grupo de observatórios de pesquisa de relações internacionais da Unilab e Campo dos Malês é muito importante seguir nas suas redes sociais, e também é um grupo importante, é bom integrar para quem é um aluno de relações internacionais que de alguma maneira quer seguir as pesquisas e quer amadurecer nessa área. E também gostaria de recomendar aqui seguir, né, quem puder, nas redes sociais, procura o Ponto, o jornal O Ponto, né, aqui de Campo dos Malês, do Instituto de Letras, que faz publicações muito importantes, né, de diferentes matérias, né, que podem nos ajudar a construir conhecimentos, né, a entender várias realidades, em que podemos encontrar coisas impressionantes dos pensadores, estudantes pensadores, assim como do que acontece na Unilab, assim como fora da Unilab. E também é muito bom seguir o grupo de observatórios de direitos humanos, né, de Campo dos Malês, que atua na área de igualdade de direito, né, questão de direitos humanos e de outras áreas também que é de extrema importância. Então, quanto a obras, eu prefiro recomendar qualquer obra de Kabengele Munanga, qualquer obra de Achille Mbembe, qualquer obra de Jamila Ribeiro, qualquer obra de Frank Fanon e qualquer obra de Michel Foucault. São pessoas também que eu acredito ser muito importante seguir as suas obras, que eu tive a oportunidade de ler um pouco deles. Assim, mais ou menos é isso, né? Obrigado, Esther. Osman, muito obrigado por ter participado do Podmundo, por ter aceito o nosso convite e por ter mostrado um pouquinho do universo das universidades internacionais. Estamos muito gratos por você ter contribuído conosco. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim, mas antes de ficar triste, nós queremos te dizer que episódios novos virão. Mas para que você saiba quando novos episódios estarão no ar, é muito importante que você esteja ligado nas nossas redes sociais. Anota aí, é Podmundo RI em qualquer rede social ou plataforma de stream. Lá nós te avisaremos quando sairão novos episódios para que você se organize e fique ciente de cada movimento nosso. Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho. Se cuida, fique em casa. Tchau!